Finalmente o especial do Justiceiro foi lançado pela Marvel. E como não poderia faltar, eu fui lá, dei uma vista de olhos e decidi vir aqui compartilhar com vocês o que eu achei desse projeto. Teve brutalidade ao máximo, CGI duvidoso e até referências ao John Wick. Você pegou? Mas mesmo com tudo isso, a pergunta que fica no ar é a seguinte: valeu a pena fazer esse especial, mesmo sabendo que o Justiceiro daqui a pouco vai dar as caras no filme do Homem-Aranha? A resposta é sim, e eu não sou o único que acha isso. Vem comigo e descubra o que eu gostei e não gostei nesse projeto. E aí, Ignorers, Ignorer Master aqui para falar dele, Justiceiro ou Frank Castle. Quem acompanhou a trajetória do personagem nos últimos anos, com certeza ficou curioso para ver o que a Marvel iria apresentar para os fãs nesse especial de quase 50 minutos. E esse aqui para mim, logo de cara, é um dos problemas desse projeto. Já que a Marvel não iria fazer uma série ou um filme, o que eu esperava no mínimo era um especial de pelo menos 1 hora para o Justiceiro. Mas embora a empresa tenha falhado nesse quesito, eu particularmente gostei desse especial. Depois de Deadpool e de Demolidor, que também apresentou esse lado mais violento, Justiceiro veio para mostrar que a Marvel não está com medo nenhum de apresentar a essência dos seus personagens. Por mais que a empresa pertença à Disney, para mim acabou a fase family friendly. Se o personagem for realmente para maiores de 18 e se for necessário apresentar palavrões, ossos partidos, sangue e outros elementos pesados, eles vão fazer isso. E é exatamente isso que o Jon Bernthal, que é o ator que interpreta o Justiceiro e também um dos escritores desse especial, quer. Ele quer a essência do personagem nas telas. Não só ele, como os fãs, como eu e tu que estás aí, queremos ver isso. E deu certo. Justiceiro Uma Última Morte estreou no dia 12 e no Rotten Tomatoes ele conta com 82% de aprovação por parte da crítica e 89% de aprovação por parte dos fãs. Já no IMDb, o especial tem nota 7.7 de 10. A partir daqui, eu acho que podemos chegar a um consenso e afirmar que esse especial foi bem. Você pode até não ter gostado, mas as notas só provam que, de modo geral, o público gostou. E dessa vez eu tô com o público. Mas falando propriamente do que foi apresentado, aonde é que Justiceiro se encaixa no UCM? Até onde se sabe, essa é uma história independente. Ao contrário das outras séries da Marvel, que tem sempre uma referência ou ligação com outros projetos do UCM, essa aqui é completamente isolada. Você dificilmente vai ver ao longo desses 50 minutos outros personagens ou outros momentos da Marvel a serem mencionados. Se você viu com um olho ou um ouvido mais atento que o meu, aproveita e deixa nos comentários. E aproveitando que você vai deixar a parte que eu deixei escapar, aproveita também e se inscreve nesse até então pequeno canal sobre cultura pop. Se você gosta de vídeos desse gênero, onde eu falo o que eu achei de determinados projetos, de vídeos informativos, tops e muito mais assuntos ligados à cultura pop, como filmes, séries, animes e muito mais, se inscreve nesse canal com o sino ativado e fique por dentro de tudo. Valeu pela tua inscrição e voltando pro vídeo. Embora seja independente, dá para ter uma mínima noção ou pelo menos deduzir em que momento se passa Justiceiro. E só para avisar, esse vídeo vai ter spoiler. Então, se você não assistiu ainda esse especial, vai assistir e depois volta aqui para acompanhar essa análise, ok? Mas voltando, para quem não lembra, antes desse especial, a última aparição do Justiceiro no UCM foi na primeira temporada de Demolidor Renascido. Na série, ele negou o convite e bateu de frente com a força-tarefa anti-vigilante do Rei do Crime. Mas infelizmente para ele, ele levou uma surra e foi preso. No fim da primeira temporada, é mostrado que ele consegue escapar da prisão. E a partir daqui é onde começa Uma Última Morte. Uma vez que ele não deu as caras na segunda temporada inteira de Demolidor Renascido, a minha dedução é que essa série se passa justamente nesse período. Ou seja, depois da primeira temporada e antes de Homem-Aranha Um Novo Dia. Acho que nesse momento todo mundo já sabe que o personagem vai dar as caras no filme. O próprio trailer nos mostra isso. Mas, e qual é a trama da série propriamente? Knowers, a trama é bem simples. Se você espera um plot twist do nível de Dark, Attack on Titan ou outro projeto do gênero, esquece. Aqui não tem isso. A Marvel aqui basicamente mostra o Frank lutando com as suas alucinações, superando a fase difícil e aceitando a sua identidade como Justiceiro. E se for para definir esse especial com uma palavra,
Para mim, a palavra seria justamente essa: aceitação. Depois dos eventos de Demolidor Renascido, Frank decide se mudar para Little Sicily, que é uma cidade fictícia de Nova York, completamente dominada pelo caos e com grande influência de uma família de criminosos conhecida como Gnucci. Dá para ver claramente que ele ainda se sente abalado pelo que aconteceu com a sua família e com tudo que aconteceu no seu passado. O especial explora bem esse lado dele, um psicológico destruído. O personagem vive depressivo e à base de remédios. No meio daquele caos todo, que é o local onde ele mora, o verdadeiro justiceiro com certeza iria colocar ordem. Mas como ele está completamente depressivo, ele simplesmente se limita a ignorar o caos à sua volta e vive a sua vida repleto de alucinações do seu passado. O personagem estava tão mal que ele mal saía de casa. E isso fica nítido nas palavras de uma das suas vizinhas quando ele finalmente sai do seu apartamento. O mental do Frank estava tão quebrado que ele pensou em tirar a própria vida. E falando em tirar a própria vida ou morte, aqui surge a seguinte pergunta: por que uma última morte? Uma última morte de quê propriamente? Esse título tem um significado ou a Marvel só colocou por colocar? Relaxem que eu vou responder essa pergunta no final do vídeo. O Frank só não tirou a própria vida por causa da alucinação que ele teve com a sua filha. Mesmo já não existindo, ela foi essencial para que o personagem continuasse vivo. E fora a filha, outra alucinação que foi importante para ele nesse especial foi a Karen Page, que está viva. E mesmo ela tendo pouco tempo de tela, foi fundamental para mostrar mais desse lado humano do Frank e ser basicamente uma luz no meio da escuridão em que ele se encontrava. A Karen e a Lisa, que é o nome da filha do Frank, serviram basicamente para isso, para evitar que o personagem realizasse uma última morte, que no caso seria dele mesmo. Então esse é o significado de uma última morte, certo? Espera que já vamos chegar lá. Depois da fase mais difícil, chegou a fase da ação, que é o que realmente importa. Prestes a voltar para casa, Frank encontra ninguém menos que Ma Gnucci, que nada mais é que a nova dona do pedaço que comanda justamente a zona em que ele vive. E por que a nova dona do pedaço? Simples, porque o justiceiro simplesmente eliminou a família dela. Quem conhece o personagem sabe da sua luta contra o crime. E como a família Gnucci é justamente uma família de criminosos, que é justamente aquilo que o justiceiro mais odeia, ele fez o óbvio. Porém, de acordo com o que foi apresentado, mesmo tendo a oportunidade de eliminar ela, ele escolheu deixar a Ma viva. E sabendo que ela agora é a número 1 no que toca aos negócios da família e que foi o justiceiro responsável por tirar as pessoas que ela mais amava, o que você acha que aconteceu? Isso mesmo, uma declaração de guerra, ou seja, vingança. Essa relação do justiceiro com a família Gnucci, principalmente com a Ma, que promete ser uma ameaça para o Frank daqui para frente, tem ligações com a HQ O Justiceiro, Bem-vindo de Volta Frank, que foi lançada nos anos 2000. De uma forma resumida e fazendo um paralelo com o especial. Nessa história, Frank volta para Nova York e caça a família Gnucci, que é liderada justamente por ela, pela Ma Gnucci. Após esse ataque, que foi mais como uma declaração de guerra contra a família de criminosos, Ma decide contratar um assassino para acabar com o justiceiro. É mais ou menos isso que é adaptado nesse especial. Enquanto na HQ ela contrata um assassino conhecido como o Russo ou The Russian para acabar com o justiceiro, no especial ela contrata o bairro inteiro. E isso aqui não te faz lembrar de nada? Me responde, qual é o outro personagem da cultura pop que mexeu com uma família poderosa e acabou tendo a sua cabeça a prêmio? Se você respondeu John Wick, parabéns, você acertou. Não tem como você ver essa cena da Ma alertando que colocou a cabeça do Frank a prêmio e ver um monte de pessoas a lutarem para conseguir acabar com ele sem pensar em John Wick. A diferença aqui é que a Ma contratou o bairro, e já no caso de John Wick, ele teve o mundo todo atrás dele. E se você acha que as referências param por aqui, você está enganado. Durante a luta pela sua sobrevivência, tem uma cena na cafeteria em que o justiceiro acaba com uma das pessoas usando o que parecia ser uma esferográfica ou lapiseira ou caneta, qual é justamente o personagem da cultura pop que é conhecido por ter eliminado alguém com um lápis. Isso mesmo, ele mesmo, John Wick. Calma que ainda tem mais uma. No final do especial, Frank elimina um jovem que no princípio do projeto eliminou o cão de um morador de rua. E aqui eu te pergunto mais uma vez. Oh, cara, de novo! Qual é o personagem da cultura pop que simplesmente saiu eliminando um monte de pessoas por causa de um cão? Ele mesmo, o Baba Yaga, John Wick. Patrick!
Justiceiro praticamente virou o John Wick da Marvel. E quanto às cenas de ação, para mim, elas estão boas. A Marvel, tal como eu já disse, não teve medo nenhum de apresentar as cenas pesadas, ossos partidos, violência pura e por aí vai. Mesmo com aquela cena do telhado, repleta de CGI duvidoso, que parece que foi feito com a versão gratuita de uma IA, o especial pelo menos teve bem. Isso, no meu ponto de vista. Pelo que foi apresentado, a mensagem passada foi a seguinte: Justiceiro não é um herói. Eu pelo menos notei isso. Ao contrário do Adão Negro, do The Rock, e do próprio Venom, do Tom Hardy, que meio que passaram por esse processo de serem vistos como heróis, o Justiceiro do Jon Bernthal deixa claro que o lugar de criminoso é no cemitério e ponto final. Aqui os criminosos são o Chihas e o Justiceiro é o Tobirama. Não há meio termo. O especial é perfeito? Claro que não. Um dos pontos que me incomodaram, tal como eu já disse, é justamente o tempo de duração. Eu particularmente gostaria de ver mais do Justiceiro. Quem sabe o especial poderia explorar mais dos traumas dele ou mostrar um pouco mais de cenas de ação após ele ter decidido voltar ativa. Ou quem sabe eles poderiam fazer um gancho para o filme do Homem-Aranha, tendo em conta que o personagem vai dar as caras no projeto que está marcado para julho. Outro ponto que me incomodou é justamente no momento em que a Ma avisa ele que colocou a sua cabeça a prêmio. A vilã deixou claro que colocou o bairro todo atrás dele, mas o que deu para ver foi no máximo uns 30 figurantes que tentaram alguma coisa e perderam a vida, enquanto o resto do bairro basicamente se limitava em destruir e roubar lojas. Só isso. No caso de John Wick, que é a grande referência aqui e que teve o mundo todo atrás de si, deu para ver que a cada passo que o personagem dava, tinha sempre alguém olhando torto para ele. Ele literalmente desconfiava de todo mundo que estava à sua volta. Enquanto em John Wick nós vemos um personagem a levar dias para fugir dos diversos assassinos, o Justiceiro basicamente derrotou um bairro inteiro em menos de 2 horas e saiu tranquilo. Tendo em conta que a personagem disse que colocou o bairro inteiro atrás dele, o que eu esperava no mínimo era algo semelhante ao que aconteceu no final da segunda temporada de Demolidor Renascido. Aquele grupo de pessoas a irem para cima do rei do crime. Era mais ou menos aquilo que eu esperava, e não poucos figurantes que foram derrotados e depois as coisas voltaram ao normal. Com base ao que foi apresentado nesses quase 50 minutos de especial, eu poderia dizer que o Justiceiro, Uma Última Morte, nada mais é que uma versão mais curta de John Wick. Não que o personagem seja isso, atenção, mas a impressão que a série me passa é que os responsáveis pegaram elementos da franquia de John Wick e juntaram com a história já conhecida do Justiceiro. Juntaram um com outro e fizeram esse especial. Eu particularmente achei isso. E você? Comenta aí. E quanto ao significado de Uma Última Morte? Para mim, Uma Última Morte não se refere necessariamente à morte física do Frank, como quase aconteceu durante o especial, mas sim à morte das suas dúvidas e da sua negação. O objetivo desse especial, no meu ponto de vista, era mostrar que a última morte nada mais é que o Frank colocando um fim ou matando de vez o seu lado que queria negar a sua essência, que era de derrubar o crime. Foi uma luta interna em que o lado frágil que foi apresentado na primeira metade do especial foi derrotado. Durante o especial é visto que ele guarda as suas armas de vez, mas depois de todo o caos e de lembrarem quem ele é, ele pega em todo o seu arsenal e decide aceitar a sua essência. É aquilo que eu disse há bem pouco tempo. Se fosse para definir esse especial em uma palavra, a palavra seria aceitação. No meu ponto de vista, o que torna esse especial tão bom é que ele ignora as modas passageiras. Ele não tenta fazer o Justiceiro ser um herói aceitável pela sociedade. Não, ele aceita que o Justiceiro é um monstro, mas não um monstro qualquer, e sim um monstro criado por uma sociedade que falhou com ele. Trazer essa versão brutal e humana ao mesmo tempo do personagem é a prova de que a Marvel entendeu que personagens como o Justiceiro funcionam melhor quando são tratados como devem ser, e não de forma rasa só porque a Marvel agora pertence à casa do Mickey Mouse. Mas e aí, Ignorers, me digam, gostaram dessa análise? Faltou trazer algum detalhe? Notaram as referências a John Wick, Frank Castle e Baba Yaga numa luta? Quem vence? Deixem tudo nos comentários. Lembrem-se, sujeito a errar, disposto a aprender. Antes de fecharem esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, ativar o sino e deixar o like. Desse jeito, você ajuda esse pequeno canal a atingir mais pessoas e também se mantém informado de tudo de relevante que acontece na cultura pop. Valeu pela inscrição e fiquem com o vídeo que eu irei deixar aqui de lado. Por agora é tudo, fiquem bem e até a próxima.